Luciana Barreto Nascimento, eu sou bióloga formada na PUC, formei em 1983, fiz mestrado e doutorado em zoologia no Museu Nacional, no Rio de Janeiro. Entrei para a PUC Minas em 1989, como professora do Departamento de Ciências Biológicas, onde eu estou até hoje. Continuo dando aula na graduação de Ciências Biológicas, mas também atuo na pós-graduação em Biologia de Vertebrados. Além disso, trabalho no Museu de Ciências Naturais da PUC Minas. No Museu de Ciências Naturais, eu sou curadora de coleção. Eu sou curadora da coleção de herpetologia, ou seja, coleção de anfíbios e répteis. E aí já faço o link com a minha área de atuação e de pesquisa. Meu mestrado e meu doutorado foram com anfíbios, né? E desde então eu trabalho com a parte de taxonomia, então é a parte dos nomes, reconhecimento, identificação, classificação de anfíbios. Então tive a oportunidade de escrever espécies novas que não eram conhecidas pela ciência. E depois, dentro da pós-graduação, eu enveredei para outros caminhos. A morfologia é necessária para a taxonomia, mas eu acabei trabalhando também com a parte de morfologia reprodutiva de anfíbios. E com isso também acabei indo para a morfologia reprodutiva também de serpentes e de lagartos. Depois disso, eu entrei também numa outra vertente, né, que é a parte de bioacústica, porque os anfíbios emitem sons, se comunicam através desses sons. Então, com uma aluna de pós-doutorado, que é curadora da coleção de bioacústica do museu, a gente trabalhou e trabalha ainda com um pouco dessa compreensão sobre o processo de comunicação entre os anfíbios. E também tenho ainda a parte de conservação, né, que a gente nunca deixou de trabalhar, porque toda essa experiência que a gente tem, tanto na morfologia, quanto na taxonomia e mesmo na bioacústica, me levaram também para a parte de conservação. Então, a gente faz trabalho de conservação pelo museu, mas também auxilia órgãos governamentais, por exemplo, a tratar dessas questões de conservação de espécies de anfíbios e répteis. Por exemplo, eu atuo sempre em oficinas para estabelecimento de espécies ameaçadas de extinção, tanto de anfíbios quanto de répteis. Mais de anfíbios um pouco, que é a área que eu sou mais centrada. Meu pai era médico, então não é que eu tive uma influência, porque ele nunca falou ou nunca fez nada para influenciar, mas eu queria fazer medicina, mas gostava de dinossauro. Então eu fiz ciências médicas, o FMG, medicina. E aqui na PUC eu fiz biologia. Passei aqui na PUC. Eu sou uma pessoa criança em área urbana. Nunca tive oportunidade muito quando criança para ir para mato, fazenda, e esporadicamente. Mas a família toda sempre teve muito medo de bicho. E eu fui criada com medo de sapo, rã e perereca. Mas quando eu entrei na graduação, logo no primeiro semestre, naquela época, tinha o professor Simão, que hoje é da educação, da pós-graduação em educação, ele era professor de cito e isto. E nessa época a gente tinha uma aula de dissecação e tiraria o testículo do sapo para poder ver os espermatozoides. E ele me escolheu para pegar o sapo que estava dentro da gaiola. Ao pegar o sapo, à primeira vista, aquele nojo que eu já tinha, aquela fobia. Mas ao pegar o sapo, ele não reagiu, não mordeu, né? Aquela história de esguichar veneno, nada disso. E eu vi que o bicho era tranquilo, a gente trabalhou com o animal, adorei a aula, fiquei encantada com a aula. E logo depois entrei na zoologia, começamos a zoologia, e eu sempre quis trabalhar com dinossauro. Mas aí eu comecei a ver os bichos vivos, né? E ver e me encantar. E a minha ideia era sempre trabalhar com um bicho que eu pudesse vê-lo no campo sem precisar de armadilha, binóculo ou qualquer coisa, ou um pulsar ou qualquer coisa desse tipo. E o anfíbio permite isso. Você consegue ir a campo, olhar o animal cantando, pulando, se alimentando, sem ter nenhuma interferência em relação a ele e sem precisar de nenhum tipo de instrumento, a não ser seus olhos e seus ouvidos.
E aí fui me encantando por todos os grupos, né? Não só pelos dinossauros também, mas por todos os grupos, mas principalmente com o grupo dos sapos. Em 89, eu estava... sempre vinha à universidade, né? Sempre que eu tinha oportunidade, eu voltava à universidade. Em 88, eu estava fazendo campo, eu comecei a usar o laboratório do professor Enemir. Era um laboratório de zoologia, porque eu precisava de um espaço para fixar animal, para identificar a lupa. Então, ele me deu essa oportunidade de poder voltar. E aí, ele se planejou para fazer o mestrado no ano seguinte, que seria em 89. E aí, ele falou, Lu, eu posso te indicar para ficar me substituindo até eu voltar. Eu falei, então tá bom, então vamos lá, eu topo. E eu já tinha dado aula, já tinha experimentado, né? E aí eu comecei, então, em 89, com a disciplina de zoologia do professor Enemir, se eu não me engano, era no terceiro período, zoologia de Cordados 1, e era sobre esse assunto, peixes, anfíbios, era peixes e anfíbios. Então, comecei exatamente dando aula na minha área, né? Então, começamos em 89. E em 89 também comecei a coleção de herpetologia lá do Museu de Ciências Naturais da PUC. O museu inaugurou em 83, eu era aluna, né? E eu já estava envolvida com o museu desde antes da inauguração, desde que eu entrei praticamente como aluna, né? Isso também foi uma coisa muito importante, né, para eu ficar na biologia, né? Aquela ideia de museu. Eu não frequentava o museu, não conhecia museu de história natural, mas achava aquela ideia de ter um museu, da exposição, aquela época a gente nem falava em divulgação científica, mas aquela história das pessoas poderem conhecer um museu, poder conhecer uma coleção, ver um bicho taxidermizado, um esqueleto, a gente não tinha isso, né? Eram poucos museus no Brasil, então a gente ficou encantado com aquela ideia. Em 89, quando eu entrei, os meus colegas que já estavam aqui já estavam nessa função com o professor Cartelli de tentar um museu na PUC. Só que quando eu entrei, a Virgínia já tinha entrado, o Cartelli já estava nessa função há anos, né? Então, eu não sei o que deu na gente, e a gente começou outras coleções, e aí a gente deu um ultimato para a universidade, né? Tipo assim, ó, a universidade assume que tem um museu, ou a gente tem que entregar. Eu lembro que nessa época a gente tinha uma coleção que a gente mantia voluntariamente, né? Tudo era mantido voluntário e ficou numa situação muito complexa, porque não dava para manter aquilo ali voluntariamente. E aí, então, a universidade resolveu, na época, o Padre Magela, ele resolveu, não, nós vamos bancar, então, o museu, e aí, em 90, isso foi mais ou menos em 90, e 93, aí em 93 aí a coisa deslanchou, né? Aí ele deu aval, nós corremos atrás de dinheiro, e aí corremos atrás da universidade e conseguimos, então, o museu. E aí eu acho que não é um desafio meu, propriamente dito, mas é um desafio de um grande número de pessoas que tinham essa ideia, foi a ideia de museu na Universidade Católica, né? Numa Pontifícia Universidade Católica. Porque não era uma coisa, né? Os museus todos eles estão vinculados a instituições federais, né? E um museu dentro de uma pontifícia universidade era realmente uma coisa complexa. Então, vender a ideia de museu dentro da universidade e fora da universidade foi um grande desafio. Eu falo assim, foram muitas e muitas horas em salas de espera. Muitas, muitas. Mas foi bom, porque nessa hora na sala de espera era a hora que a gente conversava e a gente criava estratégias para que o museu saísse. Então, acho que valeram essas várias horas que a gente ficou em salas de espera. Eu acho que, sim, tem um desafio que eu acho assim, ser mulher nos anos 80 e trabalhar com anfíbios e répteis foi um grande desafio, né? Eu sou uma das primeiras mulheres a trabalharem nessa área em Minas Gerais. Que eu me lembre antes de mim, tem a Vera Brits em Uberlândia, mas não consigo lembrar de outra mineira. Nessa época, tinha uma professora na UFMG, mas ela trabalhava mais com aves do que com anfíbios e com répteis. Então, quer dizer, foi desafiador, né? Até para o começo,
né? Foi assim, bem desafiante. Ir para campo, né? É complicado, a mulher ir para campo, um lugar que não conhece, dirigir em lugares que atolam, que são difíceis de chegar, né? Em várias situações, em consultoria ambiental, eu tive alunas estagiárias, então a gente já teve várias portas fechadas na nossa cara, tipo, uma vez, em uma situação, eu cheguei para saber onde chegaria numa área, e o superintendente falou assim, não, acho que você devia pegar seu carro e ir para o shopping. E aí eu falei com ele assim, não, eu vou chegar lá. E cheguei. Eu e a minha estagiária, nós duas chegamos. A mulher à noite no campo, né? Então, isso já era um desafio. Então, a situação era assim, quando você conta isso, né, para as pessoas, mas você vai à noite, né? Eu sempre ouvi isso, mas você vai à noite, né? Então, são falas que a gente ouvia, né, o tempo inteiro. Hoje em dia, a gente tem muitas mulheres na área da herpeto. Mas, quando eu comecei, era um mundo muito masculino, né? A gente tem feito, eu tenho um grupo, e essa é uma área também que eu tenho me dedicado bastante, que a gente fala que é o virar a mesa, né? É a gente ressaltar as mulheres brasileiras dentro da herpetologia, que são muitas hoje. Mas, na época, quando a gente começou, era muito, muito, muito destoante o número de mulheres e o número de homens, né? Até pela situação do campo. O campo de anfíbio, né? Quando eu falo campo, é ir para o mato, olhar os bichos. É um campo noturno, é à noite, né? Eu acho que essa questão tem mudado. Ela tem mudado, novas mulheres e mulheres muito bacanas estão aí na herpetologia. Tanto na área de herpeto, mas eu acho que em termos das áreas de zoologia em geral, né? Elas têm essa coisa, hoje em dia nós temos muitas mulheres trabalhando em todas as áreas da zoologia, mas ela foi durante muito tempo um campo muito masculino, né? Um campo muito, muito para homens, né? Exatamente por essas questões de campo, né? A mulher ficava no laboratório, a gente conhece isso, né? Uma situação de mulheres no laboratório e homens no campo, né? Se a gente tem pouca representação feminina, a gente tem pouca representação feminina e negra dentro da herpetologia. Eu ainda acho muito baixa e lamento muito. Eu acho que isso é uma coisa estrutural, né? Até pela situação que a gente tem, né, nas universidades, é um fator complexo, né, que a gente vê, as oportunidades não são para todos, né, ou não foram para todos. E a gente tem incentivado isso de alguma forma com os nossos alunos em todas as nossas universidades, porque a gente tem discutido isso muito. Mas também a gente tem um problema ainda estrutural, né, de alcance, de chegada dessas pessoas, né, porque para elas também está difícil chegar até a universidade, então a gente tem essa preocupação, mas isso existe e a gente tem se preocupado em estimular essa mudança em relação a essa realidade. Hoje, a juventude é mais preparada para essa percepção e essa observação. Se eu sofri, sofri. Se isso tem reflexo na minha vida hoje, eu ainda não sei te falar. Mas a gente teve situações em que a gente tinha algumas barreiras, né? Barreiras que eu falo assim, vestimentas, né? Então, eu tive críticas em relação a como vestir, a como me portar. Então, durante a minha trajetória, a gente vai se moldando. Mas, em alguns momentos, eu acho que eu transgredi. E a minha vida, assim, atrapalha que a gente é muito, assim, não fala não, né? A gente não sabe falar não, né? E a gente trabalha muito. Eu acho que eu trabalho muito. Tem gente que fala, você trabalha muito. Eu gosto do que eu faço, né? Eu gosto de estar no museu, eu gosto de estar na pós, eu gosto de orientar, né? Eu não queria nunca coordenação, peguei coordenação, eu gosto da coordenação. Então, o que eu faço, eu gosto de fazer, porque eu tenho esse preceito, né? Se eu não gostar, não fique aqui, né? Mas, assim, eu não acho que tenha atrapalhado, não. A minha vida é muito profissional. Os meus amigos, eu tenho vários amigos ex-alunos, vários amigos dentro da universidade como colegas, que são pessoas que vivem comigo também no fim de semana. Então, acho que eu misturo as duas vezes. Eu gosto de um exemplo muito bom do meu irmão.
O meu irmão fala comigo, as perguntas sempre para mim, você vai viajar? Você vai viajar para divertir ou para trabalhar? Aí eu falo com ele assim, para os dois, né? Porque os dois me fazem bem. Eu tenho muitos amigos perto, né? Fora daqui, pessoas que eu, ao longo dessa carreira toda eu fui fazendo, e são pessoas que eu falo que eu posso contar com elas em qualquer momento. Os meus orientadores, né, são pessoas que eu convivo até hoje, são pessoas que eu me apoio. Tem colegas de época de faculdade que são meus amigos hoje, sou comadre, né? Então, são pessoas que estão assim, sempre próximas. Então, eu acho que se mistura o profissional com o particular, mas eu não tenho reclamação, eu gosto. Uma coisa que é o museu, eu acho que é uma das coisas. Se você perguntar assim, o que você acha de mais bacana, além de todos os artigos, de todos, o museu. Eu acho que o museu, ele não é só nosso, né? O museu é um museu hoje que é universal. A gente tem ali material para o mundo inteiro trabalhar, né? Mas o que eu acho mais importante ali, e que eu falo que mais me emociona, é quando eu chego no museu e vejo aquela filinha de crianças, né, totalmente felizes e com os olhos, assim, brilhando para entrar e ver o dinossauro, e ver, né, o mar, e ver as coisas do museu. Acho que isso, eu falo assim, esse orgulho eu vou ter o resto da minha vida, E a outra coisa é a formação de aluno. Eu acho que, assim, eu tive oportunidade de... Assim, eu sou uma pessoa muito grata pelas pessoas que entraram no meu caminho. E os meus alunos todos, eles tiveram muita importância no que eu sou hoje, né? De cada um, você tira uma coisa e vai... É um mosaico, a gente vira um mosaico profissional em cima dessas pessoas. Então, eu acho que a importância dos alunos e a convivência com os alunos é uma coisa que me faz muito feliz. Tem uma mulher em particular, né, que é inspiradora para mim, que eu tive contato com ela, não com ela, né, mas com a história dela, infelizmente não com ela, que foi a Berta Lutz. A Berta Lutz, né? Lembrando aí a história da Berta Lutz no processo das mulheres votarem no Brasil, ela é a raiz, né? Uma das mulheres que trabalharam, né, para que a mulher pudesse votar, é a segunda funcionária pública do Brasil, ela passou no concurso do Museu Nacional e foi a segunda mulher funcionária pública. Ela trabalhou com anfíbio e ela, ajudando o pai que tinha problema de visão, ela entra na herpetologia, apesar da formação dela ter sido outra, né? Ela, inclusive, fez concurso para professora de botânica. Então, ela cuidou e criou essa questão da mulher herpetóloga. Então, quando eu entrei no Museu Nacional e tive contato, que ela estava lá, com as histórias dela, muitas pessoas conheciam, muitos professores conheceram a Berta Lutz. Então, isso, de certa forma, também foi um estímulo muito grande, né? Pensando assim, se eu estou tendo barreiras, imagino ela indo para campo, né, com técnicos de campo, numa situação de anos 50, 40, né? Então, a gente tem que ir para frente. Ela já abriu o caminho, agora vamos começar só dar uma ampliada nesse caminho. Dentro da PUC, né, eu tenho uma amiga, né, que é a Virgínia, né, que está comigo no colegiado e que também é uma grande mulher e também passou por histórias muito assim, diferentes, que a gente começou juntas, mas ela foi para uma área diferente da minha. Então, a Virgínia é um apoio muito grande que eu tenho. A minha mãe, né, porque a minha mãe também enfrentou muitas barras na vida. Meu pai ficou doente muito cedo, minha irmã também, e a minha mãe sempre foi uma pessoa muito inteligente, perspicaz, mas não teve oportunidade de estudo, não teve oportunidade de ter evoluído nessa questão de estudar mais, saber mais, mas ela também sempre me estimulou, como meu pai também, né? Meu pai ficou doente cedo, então ele sempre quis ser pesquisador. Então, quando eu falei com ele que eu queria ser pesquisador, ele nunca falou não para nada que eu propunha. Infelizmente, ele não viu isso, mas de algum lugar lá ele deve estar de olho em mim, porque sempre quando eu preciso, eu faço uma oração para ele. E, em termos de pesquisadoras da minha área, são muitas mulheres.
Eu chamo a atenção para uma pessoa que hoje é presidente da Sociedade Brasileira de Herpetologia, que é a Denise Roça Feres. Ela é um pouco mais velha que eu, mas ela também é uma pessoa que está nativa. A gente se conheceu muito tardiamente, mas eu já acompanhava o trabalho dela. Hoje a gente é mais próxima, né? Tem uma também que eu gosto muito dela, que aposentou, que é a Tereza Cristina Ávila Pires. Ela fez em São Paulo, depois ela foi para o Museu Guild, agora ela aposentou, então ela trabalhou no Museu Guild durante muitos anos. Ela trabalhou com lagartos na Amazônia e, com certeza, ela teve muitos desafios durante a carreira dela. Então, a gente troca muita ideia, a gente sempre trocou muitas ideias. Então, ela também é uma pessoa que, na época, a gente caminhou juntas, né? E ela com lagartos, eu com anfíbios. Então, a gente se comunicava muito em congressos e eu via a trajetória dela. Então, ela me ajudou bastante. Dentro da minha área, essa minha aluna, a Marina, é um exemplo muito grande de resiliência. A Marina tem feito coisas muito bacanas. Ela é uma aluna que veio das Ciências Biológicas da PUC também. Agora ela está no Reino Unido, né? Ela passou num concurso, está lá, continua com a gente trabalhando. Então, ela também é uma pessoa que me estimula muito, sabe? Nova e que me faz ver muito, assim, perspectiva para frente, entendeu? Eu estou orientando também uma aluna que tem que entregar até a dissertação hoje, com uma ex-aluna, também aqui da PUC, a Roberta Murta, que está hoje na Universidade de Corumbá. Então, esses ex-alunos estão sempre presentes na minha vida e voltam para me ajudar a formar novos alunos, né? Então, nós estamos nessa corrente aí. A mulher é diferente, né? Eu acho que a gente é diferente, muito diferente de homem, né? A gente tem uma visão detalhista, uma observação de detalhes muito grande, não só de coisas, mas de relações, né? A gente tem essa questão. Acho que isso influencia muito, às vezes, né? No jeito de tratar, no jeito de conduzir, no jeito de organizar, né? No jeito de planejar, né? Agora, a gente tem um problema que eu acho que a gente, às vezes, assume muito responsabilidades mais que eles. E talvez por isso a gente seja mais perfeccionista. Então, eu acho que o grande desafio que eu acho que as mulheres têm na ciência é essa questão da perfeição. Será que meu trabalho está tão bom assim? Será que eu faço isso tão bem assim? Né? Porque a gente faz 1000 coisas, né? E a gente é cobrada dessas 1000 coisas. Então, acho que essa questão do perfeccionismo, ela ainda é muito embutido e, muitas vezes, a gente tem uma autocobrança que não nos permite enxergar o trabalho perfeito que a gente faz. Entendeu? Então, acho que é muito por aí. Que, às vezes, o homem não tem tanta preocupação. Eu já tenho um preceito de que, né, ali vai ser bom e não quer ser perfeita, a gente quer ser perfeita. Mas esse perfeccionismo, muitas vezes, ele é efeito estrutural de uma cobrança maior. O meu recado não é fácil, né? Não é fácil para nenhuma pesquisa, nenhuma área de pesquisa nesse país é fácil, né? Fazer pesquisa nesse país é um desafio, né? É um desafio de recurso, é o desafio de formação, é o desafio de dedicação. Não, a vida de cientista, às vezes não tem fim de semana, às vezes não tem noite, às vezes não tem manhã, às vezes não tem férias, às vezes não tem fim de semana. Mas, se quer, eu acho que tem que ir. Mas eu acho que a gente tem que dar a mão uma para a outra, né? E se apoiar. E que eu puder apoiar quem queira entrar nessa área, eu estou apoiando. É importante a gente apoiar, porque eu acho que hoje em dia a gente precisa de fazer uma rede para que mais mulheres e que para mais mulheres negras estejam presentes na nossa área. É isso que a gente quer. Porque a gente sabe que tem muita gente boa aí que está perdida no caminho.